Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Obrigado por me receber na sua casa, ou onde quer que você esteja, nesse horário, através da Central TV, canal 25 aqui da NET, onde diariamente nós procuramos trazer a você uma palavra de fé, de esperança, de amor, uma palavra diferenciada das notícias que a mídia, de um modo geral, joga no nosso colo, nos estressando, nos tornando ansiosos e muitas vezes depressivos, levando-nos a desanimar de tudo e a desacreditar de todos. Mas quando nós mergulhamos nessa palavra, neste manual de vida, nós aprendemos que as coisas não deveriam ser como estão sendo, principalmente no nosso país. E que apesar de estarmos numa crise, a crise não tem poder para estar na nossa vida, na nossa casa, naquilo que nós representamos, se estivermos acobertados pelo sangue de Jesus e tivermos um conhecimento dos nossos direitos, direitos conquistados por Jesus na cruz. Se aprendemos a viver conforme Deus determina no seu manual de vida, porque é o que eu gosto de dizer, não é isso? Se existe um aparelhinho como esse aqui, né? Um iPhone que chama, um smartphone, eu sei que isso aqui tem propriedades quase que ilimitadas. Você alcança o mundo com esse negocinho aqui, e quase que instantaneamente. É um negócio mágico, né? Impressionante isso aqui. Às vezes tem coisas que eu não consigo achar na concordância bíblica, né? Eu sou desse tempo ainda, tenho muitas. Já na hora vem a resposta ali e tal. É impressionante isso aí. Mas é tudo que eu sei fazer. Tirar uma fotografia, receber um telefonema, dar um telefonema ou mandar um zap, né? É só o que eu sei fazer. Tá? Concordo com você, sou ignorante nisso. Por quê? Porque quando eu comprei, veio numa caixinha embaladinha, bonitinha e tudo mais. E quando eu abri a caixinha, me empolguei com o aparelho, tirei os negocinhos de carregar, tirei lá os foninhos de ouvido e tudo mais, fechei a caixinha, joguei num canto e para lá deixei. E é por isso que eu sei tão pouco disso aqui. Aproveito tão pouco pelo valor alto que isso aqui representa, não é? Por uma razão muito simples. Dentro da caixinha que eu fechei, joguei lá numa gaveta qualquer lá em casa, está o manual disso aqui que ensina como é que isso aqui funciona. Pois é. O que eu quero dizer com isso? É que você não funciona como deveria funcionar, você não é tudo que você gostaria de ser e que Deus projetou para a sua vida, porque você jogou o manual também lá no fundo da gaveta. E é esse livro, a Palavra de Deus, daquele que nos criou a sua imagem e semelhança espiritual e que nos deu um corpo e uma alma, é esse livro que ensina, que baliza a nossa vida. Portanto, precisamos conhecer, nos aprofundar no conhecimento da palavra. O meu povo, diz Deus nessa mesma palavra, foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E Jesus veio dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da ignorância. E fará com que você aprenda a viver 100%. Uma dimensão de vida que você ainda não conhece. Porque na verdade nós somos seres espirituais. Por acaso temos um corpo, estamos vivendo no natural por um tempo, por isso ansiamos pelo sobrenatural. E o Deus a quem servimos, em quem cremos, é sobrenatural, é espírito, conforme está escrito, é o grande Pai dos espíritos. E essas coisas nós aprendemos na escola bíblica, na igreja, nos cultos, nas mensagens, nas leituras bíblicas em casa e na meditação. E é isso que eu estou propondo a você. Vem com a sua família. Vem conhecer a Igreja Quadrangular aqui em Campo Comprido, Ecovilho. Todo dia da semana tem culto. Eu, particularmente, sempre estou nos 2 de domingo, de manhã e de noite.
E terça-feira à noite, um culto de oração, que é uma igreja lotada sempre aqui também, não é isso? Mas nos outros dias, como você vê aí no rodapé, nós temos cultos aqui. Você pode nos assistir, inclusive, na Band, às 8 horas da manhã, todo sábado. Você pode nos assistir no YouTube, no canal Pastor Rogério Amorim. Todos os dias, dezenas e serão centenas de mensagens ali colocadas, né, para todo o mundo. E você pode vir com a sua família, escola bíblica, instituto teológico, universidade da família, discipulados. Estamos realmente envolvidos com a palavra de Deus. E eu quero desafiar você e a sua família a vir se envolver conosco, portanto, assim como este povo tem estado envolvido e que nós gostaríamos de ver vocês entre eles. Paz seja com todos. Trouxe Bíblia? Vocês nunca leram esse trecho que nós vamos ler aqui no capítulo 15 de Lucas? Não vou ler toda a parábola, mas deixa eu ver aqui. Vamos começar no verso 18, lá em cima, na minha Bíblia aqui. Diz assim, o filho pródigo dizendo, né, depois de ter quebrado a cara: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me dá um emprego como para os teus empregados, seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: tragam depressa a melhor roupa e vistam o meu filho, põe um anel na mão dele, sandália nos seus pés, tragam aquele bezerro cevado e matem, e vamos comer, e vamos nos alegrar, e vamos fazer um churrasco, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Amém, gente? Amém. Primeira coisa que eu quero deixar bem acentuado aqui: quantos esperam um milagre de Deus? Então eu quero dizer o seguinte: o milagre não começa lá em cima. Nosso Deus está sentado num alto e sublime trono de glória, que eu me permito acrescentar, e de graça também. Mas o milagre não é de cima para baixo, por incrível que pareça, o milagre é de baixo para cima. Com isso eu quero dizer, e ponha isso no seu espírito: o milagre começa em você. Talvez seja por isso que o milagre não tenha acontecido, porque você não tem entendido essa premissa. Tudo na nossa vida tem que ser preparado. No reino de Deus, então, nem se fala. Vou voltar tudo aquilo que eu tenho pregado para vocês, até isso entrar no seu coração, no seu espírito, na sua mente. O reino de Deus é assim como o homem que sai ao campo semear. Quem sai ao campo semear leva uma semente. E porque leva a semente, prepara o solo e planta, fatalmente vai colher. Não é isso? Mas voltando a essa parábola do filho pródigo, para vocês entenderem onde eu quero chegar, essa aqui é uma das parábolas, sem dúvida, né, mais conhecidas de Jesus. E ele conta essa parábola diante de um bando de fariseus, de publicanos, de pecadores, né? E a grande mensagem desta história, olha para mim, é a possibilidade de começar de novo. Não se crucifique, não se condene, não desanime, não desista, busque em Deus socorro, porque a possibilidade de começar de novo está em Deus. Por que o povo de Deus, tem povo de Deus aqui? Por que o povo de Deus é considerado o povo mais feliz da terra? Porque o mundo está pegando fogo. Aliás, o Billy Graham escreveu um livro com esse nome, né? Mundo em Chamas, não é isso? O mundo está pegando fogo, e nós estamos ali no meio, tranquilo, sossegado, porque nós confiamos no governo maior, que é o governo do nosso Deus sobre a nossa vida. Nós confiamos na proteção dEle.
Com todo respeito à Polícia Federal, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Municipal, mas o máximo que eles podem é dar uns tiros. O nosso Deus não. O nosso Deus é Senhor dos exércitos, não de soldados, mas de anjos, a quem Ele dá ordem a nosso respeito. E esses são aqueles que nos livram sem a gente perceber. Era ali na esquina para passar um caminhão por cima de mim. O avião que eu estou era para cair. É para bater não sei aonde e assim por diante. E nada acontece, porque no sobrenatural, Deus está me tornando refratário a todas essas tempestades. Essas boas notícias, que é o Evangelho de Jesus, é um princípio para todas as áreas. Com Deus é possível começar de novo tudo. Tudo. Nos relacionamentos, nos negócios, nos sonhos, nos projetos, no casamento, na saúde, na salvação, muitas vezes comprometida por causa dos nossos comportamentos completamente fora do padrão bíblico. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, e eu quero dizer essas coisas tendo em vista pessoas com quem eu tenho estado e tenho atendido e tenho visto a situação de muitos que chegam a um ponto que começam a desacreditar que Deus possa perdoá-los. Esse é um princípio que nós temos que entender. Não importa o que tenha acontecido com você, não importa o que está acontecendo hoje com você, não importa. Com Deus você pode sim começar de novo. E eu espero que essa palavra de hoje seja exatamente para algumas pessoas que estão correndo um risco terrível e que estão aqui com certeza nessa noite. Essa palavra é para você. Você pode começar de novo, mas tem princípios estabelecidos por Deus para isso. Este homem recebe pecadores e come com eles, diziam os fariseus, os saduceus, os publicanos, não é? Para algumas pessoas, principalmente as falsas religiosas, que são as piores, não é? É impossível começar de novo. Está condenado, está perdido, está lascado. Só tem lugar para ele na igreja, só tem lugar para ele no colo de Jesus, não é isso? Uma vez fracassado, fracassado para sempre. Tem seitas por aí, que gente que saiu de lá, se quiser se reconciliar com Jesus, não pode ser em outro lugar que não seja naquela igreja que eles chamam. Não pode ir na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, em qualquer outra igreja, porque só Deus só está lá. Tem que se reconciliar com Ele lá. Teria se tivesse pecado contra aquela igreja, não é? Mas não é o caso. Aí você então pergunta, o que é preciso fazer para começar de novo? E eu volto à primeira palavra que eu disse, o milagre começa em você. Você começa o milagre. E caminhar em obediência. Eu disse, caminhar em obediência provoca o milagre. É um princípio bíblico, inquebrantável. Algumas coisas são necessárias fazer, evidente. Primeira coisa, que é o grande problema das animosidades, dos ódios nas famílias, entre irmãos, entre marido e mulher, muitas vezes, enfim, é o grande problema. Mas ninguém tem a decência, a coragem de reconhecer seu próprio erro. O outro sempre é o errado. Isso é o fim da picada. É o fim de todo e qualquer relacionamento ou possibilidade de entendimento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, reconhecer onde nós erramos. O filho disse, vou me levantar, porque estava caído, e vou ter com o meu pai, vou de encontro ao meu pai, e vou pedir perdão para ele. Esse jovem tinha perdido tudo, herança, que ele jogou fora, né? Proteção, dignidade, tudo por causa de uma decisão errada. E vamos ser bem honestos, né? Quem já não tomou uma decisão errada na vida e se arrependeu muito depois aqui? Em algum tempo da vida,
tomamos uma decisão da qual nos arrependemos, e alguns, lamentavelmente, se arrependem para o resto da vida, né? Mas o problema não é o erro. O problema não é o erro. Escute bem. O problema é o que nós fazemos depois do erro. Nossa reação em relação ao erro. Sempre que eu falo isso, eu me lembro de Pedro e de Judas. Um reagiu suicidando-se, outro reagiu fazendo como o pródigo, levantando-se daquele lugar, se arrependendo, chorando amargamente e reconstruindo a sua vida. Os dois erraram. A grande verdade é que os dois cometeram o mesmo pecado. A gente crucifica o Judas, mas o Pedro foi pior. Que o Judas, quando vendeu, negou uma vez, e o Pedro negou 3 vezes. Mas o Pedro se arrependeu, e o outro teve remorso. Veja, lembra? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque respondia com quebrantamento quando ele era confrontado pelos seus próprios erros. E uma vez foi tremendo, porque o erro veio de encontro a ele, o confrontando, quando Deus enviou Natã para acusá-lo de adúltero e de assassino. Então ele se arrepende, paga o preço e vocês conhecem a história. Não vou entrar por aí, senão não saímos daqui hoje, afinal de contas, né? Então, seja honesto. Nós estamos falando de uma relação muito especial. A relação mais especial do mundo, você e Deus. É dessa relação que eu estou falando. Faça uma avaliação sobre onde você errou. Reconheça que você pisou na bola, que você meteu os pés pelas mãos, que você tomou decisão errada. Reconheça diante de Deus, e se necessário for, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus filhos, diante dos seus pais, diante do seu patrão, diante do seu vizinho. Reconheça a sua parte no problema criado. Reconheça. Não fuja de maneira nenhuma da sua responsabilidade. Não queira se colocar como vítima e culpar os outros pelos seus problemas. Fuja daquilo que a gente chama de síndrome de Adão. Porque quando Deus perguntou: ô Adão, o que você está fazendo aí? Onde é que você está? Disse: Senhor, a resposta dele: Senhor, a mulher que tu me deste, ou seja, o Senhor foi culpado de eu estar nessa situação. Se o Senhor não tivesse me dado mulher, eu não tinha cometido pecado. Mas óbvio que não, até um macaco ia levá-lo ao pecado, que já estava nele, né? Então não entra por esse caminho, não. O segundo ponto é que você tem que tomar uma decisão, e não pode ser uma decisão meia boca. Tem que ser uma decisão radical. Não tem essa de, eu acho, eu vou pensar, amanhã. Não. Ele diz assim: eu vou me levantar, eu vou me pôr a caminho da volta. Não apenas vou decidir, mas vou tomar uma atitude, uma decisão e uma atitude. Não adianta somente também reconhecer onde você errou e guardar para você. Tome a decisão de reparar o que você fez, seja lá o que tenha sido que você tenha feito, para quem você tiver feito. Tome a decisão de fazer o caminho de volta. E nunca esqueça, hein? O caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Não deixe para amanhã o que você pode fazer isso. Esse pecado tem um nome engraçado, chama-se procrastinação. Não fique racionalizando quais são as suas chances, se o pai ainda está lá. Simplesmente nessa noite, na oração que nós vamos fazer juntos, simplesmente tome uma decisão, comece a caminhar. Não fica dizendo: amanhã eu começo aquele curso, se fizer sol.
Se não chover, amanhã eu vou procurar emprego, né? Amanhã eu faço aquilo, se eu tiver isso, e assim por diante. Seja uma pessoa que a gente chama de proativa. Toma decisão e rala peito. Vai em frente. Vai em frente. Porque se você não for em frente, você não sabe nem sequer o que vai acontecer. Você não está dando nem chance, nem possibilidade para outra pessoa, para a circunstância ou para Deus te ajudar. Não se prenda às perdas da vida, né? Foi ainda no mesmo versículo 18, ele disse: vou me levantar, vou me encontrar com meu pai, vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, né? Não se prenda às perdas da vida. Se ele se prendesse a toda a bobagem que ele fez, olha como ele foi traíra. Ele chega para o pai, que tinha uma grande fazenda, onde ele tinha tudo que era do pai era dele também. Ele não espera nem o pai morrer, já quer meter a mão na herança. Conhece alguém assim? Conhece, né? Eu me lembrei de um agora. Antes do pai morrer, vamos fazer o seguinte: vende tudo que você tem, pai, da minha parte. E o pai, gente fina, né? Simplesmente disse: tá bom, vamos fazer um cálculo aí, quanto é teu, quanto é do teu irmão e tal. Tá, essa aqui é a tua parte, vai e faça o que você quiser, já que você está com essa cabeça. Não, mas ele não se prendeu a isso. Puxa, mas eu pisei demais na bola com meu pai, não tem perdão, não tem solução, eu fui muito cafajeste. Não. No seu arrependimento sincero, ele não se arrependeu, a gente entende aqui, porque ele não fala em momento nenhum de dinheiro. A gente entende que ele se arrependeu não de ter pego a herança, não de ter gastado dinheiro, ele se arrependeu de ter feito seu pai sofrer, de ter traído seu pai. E a verdade é essa. Você gosta ou não gosta dessa palavra, mas a verdade é essa. Quando eu e você pecamos, nós traímos o nosso pai. Infelizmente, né? Aquele jovem havia perdido muita coisa. Porém, ele valorizou não o que perdeu. Isso que eu acho lindo. Ele valorizou o que restava. Mas como o que restava, pastor? Se ele levou a sua herança, não, ele levou a herança que era parte dele, mas o pai e a casa do pai continuavam no mesmo lugar. É isso que você tem que colocar no seu espírito. O que lhe restava era tudo. O que nos resta é tudo. A casa do pai é o que nos resta. Faça como esse moço da parábola. Não lamente por aquilo que você perdeu. Tenta focar sua atenção naquilo que você ainda tem. E você tem tudo, porque você tem o amor de Deus. E a disposição de Deus em te ajudar e te perdoar. E a disposição e a palavra de Deus com suas promessas para te prosperar em todas as coisas, apesar de você. E nisso eu me incluo. Não é? Porque eu não estou aqui para apontar o defeito de ninguém. E eu quero que você saiba. Ponha isso no seu espírito, que o que restou na sua vida, o que restou no seu relacionamento, o que restou no seu casamento, o que restou do teu trabalho, o que restou do teu patrimônio, o que restou de você, dentro de você, é o suficiente para Deus realizar um grande milagre. A maior obra de Deus na sua vida não é aquilo que Ele te dá, mas é aquilo no que Ele te transforma. Só não tem recebido mais, porque você não tem andado naquilo que eu falei no começo, no caminho da obediência. Porque não tem como. Bota isso no seu espírito. Não tem como Deus não abençoar quem anda no caminho da obediência. Porque Ele é Deus. Porque a sua palavra é verdade. Porque as suas promessas são verdadeiras. Então nunca esqueça isso. É a grande diferença que as pessoas têm que saber fazer na sua vida, do ter e do ser. E o ser é muito mais importante do que o ter. Porque quem é, tem. Quem tem, não é. Olha. Mas você entendeu, não é? É por isso que Deus às vezes permite algumas perdas na nossa vida, gente. Tem que ter autoestima.
Tem que ter algum orgulho, no bom sentido da palavra, afinal de contas, né? Isso chama-se reavaliar valores, né? Deveríamos avaliar as pessoas por aquilo que elas são, não por aquilo que elas fazem, ou por aquilo que elas têm, ou aquilo que é a sua posição. As pessoas são assim. Temos que entender esses conflitos existenciais que nós temos, que na verdade são espirituais, que é porque nós fomos criados para o Éden. Nós fomos criados para um mundo perfeito, sem espinhos. E estamos vivendo num mundo completamente errado. Por mais que a gente se esforce aqui, as coisas nunca vão ser como nós desejamos. Fomos criados para viver num mundo perfeito, não cheio de espinho, de erva daninha, dos conflitos, das separações, das dores, das doenças, né? Portanto, enquanto não chegarmos àquele lugar que nos está preparado para a eternidade, nós vamos viver nesse conflito. E para a gente terminar, gente, nós temos que entender que o favor de Deus, a graça de Deus, é que verdadeiramente é o caminho para a nossa restauração, para a nossa reconstrução. O filho disse assim: não sou mais, quando chegou para o pai, pedindo perdão, ele disse: ah, pai, pisei tanto na bola contigo, não sou mais digno que você me chame de filho. Olha, o arrependimento, olha como ele estava se sentindo. Mas o maravilhoso é que, apesar desse sentimento, ele levantou do lugar que ele estava, ele tomou uma decisão, ele se botou a caminho, ele foi de encontro ao pai para reconciliar-se com ele. Aquele moço, cheio de si, reivindicando a herança com o pai vivo, agora estava morto. Era outro. A graça de Deus é que nos põe de pé novamente. Foi a graça de Deus que levantou aquele rapaz lá. E o que a graça de Deus faz na nossa vida, gente? Faz o que o pai mandou fazer com o filho. Traz roupas novas, dignidade, traz um anel, autoridade, traz sandálias, proteção. E descalço só andava o escravo, deixou de ser escravo, proteção contra os espinhos da caminhada na vida, não é isso? Por isso Paulo podia dizer com certa autoridade, certo orgulho: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você pode dizer isso? Então, se desfaça das amarras do seu passado. Você precisa fazer isso. Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.